Para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Paz e bem, é a minha saudação cordial nesta nova semana. Minha saudação cordial a você, equipista, na sua região, no seu setor e na nossa província e por extensão a toda a super-região Brasil e por mais extensão ainda pelas redes sociais, a gente acaba chegando a outros rincões e a outros corações também. Saudação especial igualmente aos nossos queridos conselheiros espirituais, nossos acompanhantes espirituais que se dedicam aí no conduzir, no acompanhar, no saborear também, experimentar a força das equipes de Nossa Senhora. Maravilha, né? Nos ajudamos mutuamente na missionariedade que temos em mãos, somos missionários do Senhor. E este mês de outubro é um mês de avivar a nossa missão, a responsabilidade que recai sobre nossos ombros de anunciar o próprio Jesus em nosso coração em primeiro lugar, mas também as pessoas com as quais a gente se entra em contato, anunciar o próprio Jesus em tantas outras situações que a gente possa se confrontar. Muito bem, gente, estamos iniciando praticamente a segunda semana de outubro, não é? E é com muita alegria que nós queremos iniciar essa nova semana, muita confiança na providência de Deus, pedindo realmente que Deus nos conduza, não é? Que Deus encontre espaço no nosso coração, como encontrou no coração de Maria, e possamos levá-lo um pouco mais adiante. Vocês conhecem, todo mundo acho que conhece, né? Alegria do Evangelho, este livro belíssimo do Papa Francisco. E ele diz assim que a alegria do Evangelho, uma expressão que a gente precisa pensar um pouco, né? Mas não vamos pensar isso hoje não, só vou citar ela aqui. Então diz assim que a alegria do Evangelho enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Olha que coisa interessante, né? O Papa Francisco faz essa constatação e semana passada, me parece que foi ali na quarta-feira, semana passada, tinha o evangelho quando Jesus estava pregando para muita gente e do meio dessa pequena multidão se levantou uma mulher e disse assim: quão feliz é aquele ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Certamente esta mulher ficou encantada com a formosura física mesmo de Jesus, com a sua expressão facial, seu perfil sereno, seguro, profundo, não é? Então, esta experiência da pessoa de Jesus é o que nós também somos chamados a realizar, não é? Esta experiência que transforma o nosso coração. E o Papa Francisco, ele vai mais longe quando diz assim: eu convido todo cristão, em qualquer lugar ou situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Ou pelo menos, diz o Papa Francisco, pelo menos, no mínimo, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de procurá-lo dia a dia sem se cansar. Olha o Papa Francisco nos incentivando, nos motivando para ir ao encontro de Jesus, mas pelo menos, se isso ainda não aconteceu, que tomemos uma decisão profunda na nossa consciência de nos dispor a procurá-lo vivamente. E a gente pode até rezar dizendo assim: Senhor, deixei-me enganar, de mil maneiras fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós, resgatai-me de novo, Senhor. Aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. Então diria assim, entre outras coisas, de posse desta experiência, de posse desta alegria do Evangelho, que é estar com Jesus, nós podemos fazer e devemos rezar esta prece, não é? Pedindo que Deus abra o nosso coração, que não permita que ele se esfrie,
A oração que nós rezamos lá para a canonização do Padre Henrique Cafarel, fala assim, que ao encontrar-se com Jesus, este encontro foi uma fonte de inspiração que levava o Padre Henrique Cafarel a falar de Jesus. Tu lembra desta oração? Veja lá no comecinho dela. Eu não tenho aquilo lá presente e não me vem na memória agora, que o sabiá está me distraindo, né? Mas o encontro com Jesus fez com que o Padre Henrique Cafarel fosse incendiado pela alegria do Evangelho, e isso fez dele um grande missionário. De fato, o Papa Francisco, ele fala um pouquinho da figura assim, do missionário e a doce e reconfortante alegria de evangelizar. Qualquer pessoa que viva uma libertação profunda adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros. Olha que interessante, eu vou ler de novo. Qualquer pessoa que viva uma libertação profunda adquire maior sensibilidade face diante das necessidades dos outros. É aquilo que nós podemos dizer assim: se existe gratidão, existe gratuidade. Tu entendeu? Se existe gratidão, existe gratuidade. Se eu receber verdadeiramente e não tomei posse só para mim, num egoísmo, numa vida interior muito egoísta dentro, eu coloco à disposição o dom também, né? O Papa Francisco, ele diz assim que a vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. Olha que antropologia cristã belíssima aqui, gente. Olha que, vamos dizer assim, que ideal de vida tem aqui nesta antropologia cristã. O ser humano que olha para si, olha para fora, se coloca à disposição. A vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. E nós somos ministros do Evangelho, ministros da palavra, anunciadores do Cordeiro Divino, da figura de Jesus na nossa vida, onde a gente circula, né? Onde a gente convive, onde a gente fala, onde a gente tem força, influência. Ali com o nosso testemunho, com nossa presencialidade, com o nosso jeito de falar, jeito de acolher, a gente vai revelando a pessoa de Jesus e, consequentemente, que vamos alcançando aquela maturidade espiritual, aquela plenitude da pessoa de Jesus, mas na medida em que a gente doa a vida pelo nosso semelhante. E o Papa Francisco diz assim, ó, consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Oh, meu Senhor da Glória! No funeral, normalmente, todo mundo está triste, todo mundo está cabisbaixo, e com razão, né? Mas na evangelização, nada de cara de funeral, mas cara de festa, fisionomia festiva, fisionomia iluminada, fisionomia ressuscitada, porque dentro está aquele que é o ressuscitado. Gente amiga, para essa semana, vamos tocar o barco? Vamos remar, tá? São Francisco de Assis dizia assim: irmãos, comecemos, pois até agora pouco ou nada fizemos. Não que ele fosse pessimista, não que ele fosse um desastrado, mas diante do tanto que tem aí para anunciar, diante da maravilha que Deus espera de nós, este mundo ainda precisa, está no começo do anúncio, vamos dizer assim, tá? Façamos a nossa pequena parte, pedra por pedra, dia após dia, com alegria, façamos o nosso ser evangelizador, anunciador daquilo que de melhor existe para a humanidade, que é a pessoa de Jesus. E que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, na tua caminhada equipista de modo especial, mas na tua saúde, na tua convivência, no teu dia a dia. Que Deus te ilumine sua inteligência, fortaleça a tua vontade. Te dê a graça de ser um bom evangelizador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio